Marcas que definem a identidade do adorador. Pastor José Tomás Rodrigues Lima, pastor emérito da nossa igreja em Porto Alegre e também pastor emérito da nossa editora. Ele é o nosso redator emérito também, né? Depois de mais de 85 anos de idade e mais de 60 anos de ministério, né? Ele agora está de fato, ele era pastor adjunto ali em Porto Alegre, está agora jubilando-se de fato, né? Mas ainda continuará escrevendo e viajando na medida do possível, servindo as igrejas. Então, louvado seja Deus pela vida do pastor José Lima. Nós vamos para os nossos textos bíblicos, nossos textos que são os textos base da nossa lição de hoje. João 4, 21 a 26, está impresso na revista. Se você não tem aí, ou acha melhor procurar na Bíblia, pode procurar na Bíblia. João 4, 21 a 26, João 20, 26 a 29 e Lucas 22, 14 a 16. Quem tem a revista está impresso na sua revista, amém? Então, João 4, 21, nós sempre alternamos, um irmão e uma irmã. Então, não coma a barriga, senão vou chamar a sua atenção. Você já aprende a ter atenção na escola bíblica dominical, tá bom? Versículo 21, uma irmã. João, capítulo 20, verso 26 a 29, quem está na Bíblia. Verso 26, uma irmã. Um irmão. Um irmão. Lucas 22, 14 a 16, verso 14, um irmão. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que nos ajude em nossa lição esta manhã, que o Espírito Santo possa falar conosco. Irmã Zigrid, ora conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta manhã, Senhor, que podemos estar aqui, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande amor para com cada um de nós. Tem dado seu Filho unigênito para nos salvar. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Senhor, abençoa esta manhã o pastor Eliezer, Senhor, nessa lição. Abençoa todos os professores desta manhã, a cada aluno, Senhor, eu coloco em tuas mãos, pedindo, Senhor, que nos dê
sabedoria, Senhor, entendimento, a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos recitar nosso textuário todos juntos, Hebreus 13, 15. Vamos lá, 1, 2 e... Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Vamos mais forte um pouquinho? 1, 2 e... Continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Amém? Muito bem, marcas que definem a identidade de um adorador. Esse é o nosso tema desta manhã, da nossa lição da EBD. O que nós queremos esta manhã, queridos irmãos, é conhecer um pouquinho as marcas do verdadeiro adorador, né? E o verdadeiro adorador possui duas marcas distintas. A primeira marca é que ele é nascido de novo, e a segunda marca é que ele, na verdade, adora o Senhor movido pela fé. A sua adoração é movida não pelo que vê, mas é movida por aquilo que ele não vê, mas ele crê. Então, essas são duas marcas distintas de um adorador. Ele é nascido de novo. Aliás, sem novo nascimento, nós vamos ver isso nessa lição, não tem como ser um adorador. E a sua adoração é movido por fé, ele é movido por fé. Segundo lugar, nós queremos perceber que a adoração, num lugar específico, como aqui esta manhã, tem um grande valor. Porém, ela vai além. A adoração não está restrita a lugares. Ela é expressa em todos os lugares e o tempo todo. E nós vamos compreender um pouquinho mais disso também. Estar aqui é importante. Ter um lugar de culto, de adoração é importante. Mas na verdade não é tudo. Aqui é apenas uma pequena parte da nossa adoração. Quantas vezes você vem aqui durante a semana? 1, 2, 3. Quantas horas você vem aqui durante a semana? Quantas horas tem a sua semana? Então você pode perceber que a adoração nesse recinto aqui ela é muito limitada. Então ela tem que se dar em outros níveis, em outros lugares. Não esqueça disso. E o que nós precisamos praticar, né? O nosso culto diário. O culto e a adoração devem ser diários, diariamente. Então, como adoradores, nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo diariamente a Deus. Amém? Precisamos fazer isso diariamente. Obrigado, irmão Marildo. Muito bem. Vamos lá, o que é adorar em espírito e em verdade? Depois eu vou esmiuçar um pouquinho, mas aqui de forma genérica, de forma abrangente ou sintetizada melhor, nós vamos ver o que é adorar em espírito e em verdade. Matias, o que é adorar em espírito e em verdade? Grita aí para nós te ouvir daqui. Isso para você é adorar em espírito e em verdade. Muito bem. Johnny. Muito bem. Você percebeu que você vinculou a adoração com o quê? Com cantar, com louvor, né? Será que é só isso? Muito bem. 10 e 2,
Nossos meninos esqueceram do reloginho, não tem mais, né? Vamos orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama para cooperar contigo. E a seara é grande. Lucas 10:2 diz que a seara é grande, que os trabalhadores são poucos. E eu oro, Pai, para que o Senhor levante na seara aqui de Cascavel muitos trabalhadores desta igreja, na seara dos campos que estão mais longe. Levanta também trabalhadores aqui desta igreja e da tua igreja de uma forma geral. Teu corpo, Senhor, estabelecido neste país chamado Brasil, seja despertado para os povos que precisam ser alcançados dentro do Brasil e fora do Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o coração com a ajuda do Espírito Santo. Na verdade, o nosso culto ele é para a Trindade. Nós cultuamos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Mas é interessante que eu tenho orado assim muitas vezes, tenho pedido ao Espírito Santo que me ajude a cultuar a Ele, a prestar a minha adoração a Ele, ao Pai e ao Filho. Por quê? Porque só Ele pode nos ajudar a nos conduzir nessa adoração. Nós temos muita facilidade em nos dispersar, em nos desligar, em nos distrairmos, e não é só aqui no momento do culto, aqui no momento do culto também acontece. Eu sempre digo que você às vezes larga o corpo aqui e sai por aí, isso acontece aqui. Imagine na sua casa, você está lá com tantas atividades, no seu trabalho, né? A distração ela pode acontecer e acontece com muita frequência, por isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para manter o foco, né? A verdadeira adoração vem do coração, não de fatores externos, como lugar, como cerimônias, como palavras repetidas. Não é isso que faz da adoração em espírito e em verdade ser realmente a adoração que agrada a Deus, ou a adoração que Deus recebe. Então, adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o coração com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco do que significa um pouquinho mais profundo, tá? Adorar é mostrar respeito, dedicação a Deus. Rituais como ir à igreja, cantar louvores, ajudam, tá? Ajudam a expressar essa adoração, né? Mas, na verdade, só tem valor quando é fruto do coração, daquele desejo profundo. Deus não se agrada de rituais sem sinceridade. Por isso, o salmista Davi, no Salmo 51, vai dizer: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse é o tipo de coração que precisa se aproximar de Deus, não apenas um coração cheio de palavras que são vazias, mas um coração que é de fato quebrantado. Isso é importante. Adorar em verdade, gente, é adorar sem fingimento e hipocrisia. Isso é adorar em verdade. Quando Jesus diz, né, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em verdade é adorar sem fingimento, sem hipocrisia. Oh Deus, como eu amo estar aqui na tua presença. Que mentira, você nem queria vir no culto. Está entendendo? Ah, como eu amo adorar a Deus. Muitas vezes não é verdade, é fingimento. É muito melhor você estar aqui, ou em qualquer lugar que você esteja adorando ao Senhor, dizer: Senhor, eu não estou com vontade, lá na sua casa, eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler Bíblia, porque quando você faz isso, você está adorando também. Eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu preciso fazê-lo. Isso é sinceridade. Eu não vou fazer porque eu estou com vontade, eu vou fazer porque eu preciso. Assim como eu tenho que me alimentar, e às vezes eu não estou com fome, nem com apetite, mas eu sei que eu preciso para, né, a imunidade não baixar, assim também, Senhor, hoje eu não estou com vontade nenhuma de ler Bíblia, de orar, de cantar, de nada, mas eu preciso disso. Isso é ser sincero, e Deus se agrada disso. Quando você chega diante dele assim: ah, pastor, eu não vou ser hipócrita. Não é para ser mesmo, mas é para você ser sincero com ele e não deixar de fazer.
Essa é a verdade que a gente precisa entender. Tá? Então, Isaías, um exemplo que nós temos é o exemplo de Deus falando com Isaías. Deus está dizendo, olha, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que são aprendidos, você decora. Aliás, se nós não cuidarmos, a nossa vida cristã é vida de papagaio, de arremedo. Decoramos frases de efeito, decoramos jargões, né? Tem todo um evangeliquez, um crentez que a gente usa, que decora, né? Essa é a verdade, e a gente começa a simplesmente repetir o que decorou, e não deveria e não deve ser assim. Isso é muito importante. A gente precisa ter esse entendimento. Ontem ainda eu ouvi alguém explicando para uma jovenzinha que estava lá se apresentando. Eu não vi direito o que era, mas eu gostei muito, até salvei aquele videozinho, onde alguém, pelo jeito era um jurado que estava tomando, né, perguntando para dois jovens, e tinha ali uma tribuna onde ficavam jurados, e aí ele estava falando, ou perguntou, né, a respeito de obediência para a jovem, né? Eu achei tão legal que ele fez uma distinção tão linda de honra e obediência. Ele diz assim, não devemos apenas obedecer a Deus, mas honrar a Deus. Quando você lê lá, honra teu pai e tua mãe, o que significa isso? É mais do que obediência. A obediência, ela depende de um comando, dizia ele. Faça isso, aí você vai decidir se obedece ou não, certo? A honra não. A honra, ela não espera você mandar, ela sabe o que você quer e já faz antes. E ele citou um exemplo bonito, ele vai dizer assim, Moisés, Deus deu uma ordem para ele, construa o tabernáculo. Era uma ordem, e ele obedeceu. Davi não recebeu ordem nenhuma, e diz, vou construir um templo para Deus, para honrá-lo. Isso é honra. Partiu dele fazer algo para agradar a Deus, para honrar a Deus. A diferença de obediência e honra é esta. A honra leva você a obedecer antes que te peçam qualquer coisa. Eu sei que isso vai agradar, né, o meu pai, a minha mãe, isso vai ser agradável a Deus, então eu vou fazer. Ele não mandou. Quem é que te mandou fazer? Ninguém. Eu estou fazendo para honrar, em obediência, para honrar antes que alguém mande. Eu achei muito bonito essa distinção, e de fato é assim. A honra parte do pressuposto que você, né, vai fazer alguma coisa sem que o outro peça, porque você quer honrá-lo. Isso é importante. Adorar em espírito, você percebe ali que, quando Jesus fala para adorar em espírito e em verdade, ele não está falando no Espírito Santo. Não é um E maiúsculo, pode ler lá em João 4, 24 a 26, não é E maiúsculo que está lá, é E minúsculo, significa que é para adorar no seu espírito. Aqui, você tem um espírito dentro de você, e essa adoração em espírito aqui, não é adoração no Espírito Santo, é a adoração do teu espírito que está dentro de você. Então, adorar em espírito é adoração viva. O espírito é aquilo que nos conecta a Deus, nos dá vida. A verdadeira comunhão, ela vem, a adoração vem da comunhão com Deus. Portanto, adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade e fé. É algo que é lá de dentro do espírito, não é daqui para fora, é aqui. Né? É o meu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Aliás, o Espírito Santo de Deus habita no meu espírito, habita no espírito do homem. A habitação do Espírito Santo é no seu espírito, é aí que ele habita. Né? Nós, como tricotomistas, dizemos que o homem, ele é dividido em três partes, corpo, alma e espírito. No espírito é a habitação do Espírito Santo, e é aí, do profundo do teu ser, que você precisa adorar. Muitas vezes o teu espírito está faminto por isso, desejoso por isso, mas a tua alma, onde está a sede da tua vontade, das tuas emoções, sufoca isso. E tenta desviar a atenção para outros lados. Por isso nós vemos tanta gente insatisfeita,
Porque começa a buscar em fontes que não satisfazem. Porque o espírito está gemendo, está gritando, está pedindo por Deus, e você está dando atenção para a sua alma, para a sua vontade, para os seus desejos, para as suas emoções, querendo fazer do seu jeito. E o teu espírito está minguado dentro de você. A primeira coisa que Jesus ressuscita em nós é a vida no Espírito, é um Espírito capaz de se conectar com Ele, de estar em comunhão com Ele. Então, adorar em Espírito é adoração viva, que parte lá do profundo do ser, com sinceridade e fé. Como você diferencia um adorador verdadeiro de um falso? Por cantar bem? Pela cara? Por encher os olhos de lágrima no culto? Oh, que verdadeiro adorador, veja como ele chora. Tem gente que chora lágrima de crocodilo, gente. É verdade, tá, né, engolindo o outro e chorando, né? É bem assim. Por se arrepiar. Ah, hoje o culto não estava bom, não me arrepiei. Eu sou um adorador que tenho que arrepiar, senão Deus não está presente. É pelo arrepio? Né? Porque gritam durante o louvor e pulam mais do que os outros? Oh, que verdadeiro adorador! Porque deitam no meio do louvor e até rolam? Porque saem correndo no meio do culto e andam para lá e para cá? É assim que você distingue um verdadeiro adorador? Gente, a gente distingue o adorador e a gente acha que adorar, né, por isso que eu frisei lá o que o Johnny falou, que adorar é cantar. Adorar não é cantar. Adorar é um estilo de vida. Você adora a Deus, né, com a sua vida, com tudo que você é, com tudo que você faz. A Bíblia não diz que os servos de Deus ficarão o tempo todo louvando. Você não fica 24 horas cantando, mas você adora a Deus com a sua vida. Adoramos a Deus através do nosso trabalho honesto e bem feito. Quando você lá no seu trabalho, um excelente funcionário, você está adorando a Deus, porque você está dando um bom testemunho. Porque, infelizmente, um monte de crente não dá bom testemunho, né? Um monte de crente realmente fica morcegando o trabalho, né, procrastinando o que tem que fazer, e acaba dando um mau testemunho. Isso não é adoração. Quando você faz o seu trabalho bem feito, você adora a Deus, né? O pastor Ricardo mandou umas fotos para mim, assim, eu até brinquei com ele, né? Vou te promover, né? Ele está esperando a promoção dele. Mandou a foto lá de como é que estava o ambiente de trabalho que ele foi designado antes e depois, né? E é certo que ele recebeu um elogio do seu chefe, né? E graças a Deus por isso. Por quê? Porque de fato quando você faz isso bem... eu não estava cantando, eu estava empilhando caixa. Você está adorando a Deus. Quando você entende isso, a sua vida é uma adoração. Quando você compreende isso, você está adorando o Senhor. Nós adoramos a Deus quando somos bons cônjuges. Nós estamos adorando quando você dá um bom testemunho de marido, de esposa. Nós adoramos a Deus quando somos pais que dão um bom testemunho em casa. Estamos adorando a Deus. Nós adoramos a Deus através de palavras e de atitudes. Nós adoramos a Deus servindo. Nós adoramos a Deus sendo hospitaleiros. Ainda hoje pela manhã, na minha devocional, passei novamente pela história do Abraão recebendo os anjos. Eu digo que mão de obra que ele teve, né? Recebe os dois, não sabia que era anjo. O texto de Hebreus, inclusive, vai dizer isso, que teve gente que recebeu o anjo e não sabia, provavelmente se referindo a Abraão, que eles não apareceram para Abraão com asinha nas costas, gente. Às vezes a gente tem a ideia de que, o anjo, não é anjo não tem asa. E quem diz que anjo tem asa? Isso a gente tem algumas categorias de seres celestiais que têm asas. A Bíblia vai dizer, serafins que voavam, né? Tem asas. Mas lá apareceu para Abraão, eram homens. E ele rapidamente vai lá matar. Você já pensou, irmão? Chega uma visita na sua casa, ele rapidamente manda a esposa fazer um bolo, manda fazer pão, manda matar o bezerro cevado, já vai fazer um churrasco, tudo rapidão. Eu não sei como é que ele tinha tanta agilidade, e de repente ele já está com a comida posta para os seus hóspedes que chegaram sem avisar. Eles não avisaram que chegariam, né? Quando você é hospitaleiro, você está adorando a Deus também. Consegue entender isso, irmão? Amém? Então a nossa vida precisa ser o quê? Uma vida de adoração. Não é só quando você canta, não.
Quando você canta aqui, na verdade, às vezes você mente muito. Por isso eu oro para que a gente, quando cantar, mesmo quando não está vivendo aquilo, que a gente esteja profetizando isso, né? Senhor, eu estou declarando, eu estou cantando aqui, isso aqui ainda está meio difícil, mas eu estou declarando essa verdade aqui. Irmã Rosalice, ia falar alguma coisa? É um estilo de vida. Exatamente, estilo de vida, irmã. Muito bem. A palavra culto, gente, deriva do latim culto, e significa adoração ou homenagem a Deus. Etimologicamente, o termo latino cultu envolve a raiz colo, colere, que indica honrar, cultivar, e classicamente os reformados ortodoxos definiram religião como recta deum ou colém de ratiu, a maneira correta de adorar, de honrar a Deus. O culto deveria ser a expressão externa da nossa adoração do coração, de como está o nosso coração, a expressão do nosso coração para Deus. Aqui eu quero fazer essa paradinha, eu já expliquei, já ensinei isso aqui na escola dominical, mas achei interessante que a gente revise isso e fale uma vez mais, a diferença entre o culto e missa. Por que eu quero falar? Porque eu já tenho escutado crentes dizendo para mim, pastor, o fulano, ele não vai à igreja nenhuma. Importante que vá numa igreja, né? Mesmo que seja na igreja católica, romana, é importante que vá na igreja. É tudo a mesma coisa. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso de alguém? Já ou não? Eu já ouvi. E já ouvi da boca de crente. Né, pastor? Às vezes eu estou lá visitando alguém e alguém da família não serve a Jesus e a pessoa diz assim, pastor, não vai à igreja nenhuma, né? Que vai em alguma, nem que seja na católica, né? Eu fico assim, pasmado, irmão. Porque as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. E não é, meu querido irmão. Começando, irmão Silvio, o culto e a missa é a mesma coisa? E por que não é a mesma coisa, irmão Silvio? O que está escrito lá, irmão? Importante diferença entre culto e missa. A missa é a repetição do sacrifício de Jesus na cruz, só que de modo incruento. Incruento quer dizer sem derramamento de sangue, porque no Calvário o sacrifício de Cristo foi o derramamento de sangue. Então, é esta a única diferença entre o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa. O que significa isso, irmão Silvio? Que na missa, toda a missa eles sacrificam Jesus de novo. Sabia disso? Toda a missa se sacrifica Jesus de novo. Toda a missa Jesus morre de novo. Tá? E eu achei interessante, por isso que eu quero que o próprio padre fale para vocês. O padre vai ensinar a vocês o que é a missa. Vê se dá para colocar aí para mim, Sérgio, fazendo favor, que aqui não apareceu. O que é que nós cremos a respeito da Eucaristia? Vamos assim, o que é que nós colocar no início aqui da Eucaristia? Os três pilares que distinguem, já colocar no início aqui, uma missa católica, pilares que distinguem de uma missa católica protestante. Ou seja, existem algumas igrejas protestantes que têm missa, não é? Volta de novo, porque repetiu em cima, eu acho que está duplicado, então por isso que... O que é que nós cremos a respeito da Eucaristia? Vamos assim, já colocar no início aqui os três pilares. Oi? Não, volta porque ele estava duplicando, porque eu acho que estava 2 vezes clicado, por isso. Volta e clica uma vez que vai dar certo. Oi? Vocês não estão me ouvindo? O que é que nós cremos a respeito da Eucaristia? Vamos assim, já colocar no início aqui os três pilares que distinguem uma missa católica de uma missa protestante. Ou seja, existem algumas igrejas protestantes que têm missa, não é? Ou seja, como a igreja anglicana. E o próprio Lutero fez a missa alemã, de Deutsche Messe, etc. Então, o que é que distingue uma missa católica de uma missa protestante?
São 3 pilares, 3 coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, na missa católica, o sacerdote ordenado oferece um sacrifício diferente do sacrifício que o povo oferece. São 2 oferendas distintas. Preste atenção nisso. Onde o sacerdote ordenado faz algo que o povo é incapaz de fazer. Na missa protestante, o povo e o padre são iguais, ou seja, não há diferença de sacerdócio. O sacerdócio digamos assim, só existe uma modalidade de sacerdócio, portanto não há distinção. Missa católica, o padre faz algo que o povo é incapaz de fazer. Missa protestante, todos os batizados são capazes de oferecer o sacrifício. Segundo pilar importantíssimo. Na missa católica, Jesus está verdadeiramente presente nas espécies do pão e do vinho, e esta presença é substancial, não é? Nós costumamos chamar isso de presença real, não é uma presença simbólica. E terceiro ponto da missa católica, que se nós tirarmos isso, a missa não é católica, é o fato de que na missa é oferecido o sacrifício de Cristo na cruz. Então, vejam, o sacrifício de Cristo na cruz, aquele no Calvário, não é? Como diz o padre Jungmann, o famoso historiador da liturgia, a missa nos leva ao Calvário. Ou seja, nós nos aproximamos do altar da missa no santo sacrifício eucarístico com temor e tremor, porque estamos diante daquele ato que nos salvou, que abriu as portas do céu para nós. Quando Jesus na cruz disse consumatum est, tudo se consumou, ali estava tudo realizado. Na cruz, ele fez o sacrifício que abriu as portas da nossa salvação. É isso que nós vivemos na missa. Na missa, nós católicos cremos, não de mentirinha, não simbolicamente, não no faz de conta, nós cremos de verdade que nós estamos na presença do sacrifício do Calvário. E esse sacrifício ele é simbolizado pelo pão e pelo vinho. Por quê? Porque o vinho, o pão, é um corpo, e o vinho é o sangue, e o corpo separado de um sangue é um sacrifício. Então, Santo Tomás de Aquino diz com toda clareza, na Suma Teológica, que o sacrifício da cruz se dá na consagração. Quando o padre pega a hóstia e diz, isto é meu corpo, quando pega o vinho e diz, isto é o meu sangue, ali, corpo e sangue, está o sacrifício. Acontece a cruz, o Calvário. Não é? Então, é o único sacrifício de Cristo, não é repetido, é o único, mas ele torna-se presente repetidamente em todos os tempos e todos os lugares, quando um sacerdote validamente ordenado, com intenção de fazer aquilo que faz a Santa Igreja, realiza a celebração eucarística. Esses são os 3 pilares, não é, da missa católica. Então, o padre é diferente do povo, a presença é real e existe o sacrifício da cruz. Tire uma dessas coisas, você está diante de protestantismo. Muito bem, você viu que o próprio padre te explicou o que é a missa, né? No final ele até se enrolou porque, na verdade, ele vai dizer, é um sacrifício, mas a gente repete, daí eu acho que ele se contradisse ali, né? Porque, na verdade, o que ele está dizendo? Né? Que a missa só o padre pode oferecer, porque ele é um sacerdote que está no nível elevado e o povo não pode fazer o que ele faz. Segundo lugar, a presença é real porque eles têm o sacrário. Aí, como o sacrário está lá a presença, a imagem do Cristo morto. Então, está lá o Cristo, então é real para eles. E, terceiro lugar, é o sacrifício de Jesus sendo repetido sem derramamento de sangue. Isto é a missa. Agora, o que diz a Bíblia em 1 Pedro 2,9, gente? O que está escrito lá?
alguma categoria de sacerdócio diferente do que essa aqui? Quem é que é o sacerdócio real? Todos nós somos sacerdotes, então todos nós podemos nos aproximar de Deus para oferecer culto a Ele. Não existe uma categoria, o povo não entende nada, o povo não sabe o que faz. É o que ele disse ali, você ouviu bem. Então, meu querido irmão, esse é um dos grandes diferenciais, todos nós somos sacerdotes. Outra coisa importante, Hebreus 9, 24 a 26, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então ele não se ofereceu muitas vezes, e nem sofreu muitas vezes, e nem entrou lá para oferecer sangue alheio, ofereceu o seu próprio sangue uma única vez. E ainda, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E ainda, Hebreus 10, 11 a 22, ora, onde a remissão desse já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, quem é que pode entrar na presença de Deus? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo para nós que todos nós temos acesso, porque uma vez entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, mas pelo sangue que já foi derramado e não precisa ser derramado outra vez. Todos nós temos acesso a Ele. Também nós vimos aqui que o sacrifício foi feito uma só vez. Cada culto, cada missa eu repito o sacrifício, só que sem derramamento de sangue. O sacrifício não precisa ser repetido, ele foi feito uma vez por todas. Irmão Paulo, pois não? Pois não. Então, isso na verdade foi estabelecido de uma certa época para cá, né? Porque eles dizem que no corpo, na hóstia, já tem o sangue, no corpo já corre sangue, então por isso só o padre toma o vinho, tá? Como? Mas é a contradição que eles entram. Exatamente, eles entram em contradição exatamente por isso. Eles dizem, é a mesma coisa que dizem, é só um sacrifício, mas a gente repete ele toda a missa. Ué, que se é só um, por que você repete ele toda a missa? Só que o nosso é sem derramamento de sangue. O que ele quer dizer é que só teve um com derramamento de sangue, mas é só um que vale. Eu não preciso repetir o mesmo sacrifício a vida toda. Eu estou sacrificando Jesus de novo aqui, só que sem derramar o sangue dele. Isso é o verdadeiro culto. Não é verdade. Isso, na verdade, é uma idolatria. Pastor, fiquei confusa com uma questão. Se diz, então, que eles fazem o sacrifício de Jesus toda a missa porque eles acreditam que Jesus está ali no pão. Porque a gente faz a ceia todo mês, mas a gente não crê dessa forma. É essa a diferença? Exatamente. É isso aí. Jesus está no pão. Não viu ele dizer, nós cremos de forma substancial.
Eles creem na transubstanciação, que há uma transformação. Você está comendo. Depois ele se embanando, porque ele fala de simbolismo, e ao mesmo tempo fala de real, que você está comendo o corpo, tomando o sangue, porque não tem explicação. Daí fica tudo embananado o que ele vai dizer. Tá? Primeiro, ele vai dizer que na missa o povo não entende nada, então tem que ter o sacerdote que vai aonde o povo não pode ir. Segundo, ele repete o sacrifício de Jesus. Terceiro, o sacrifício de Jesus é real porque há um sacrário. Ele tem um outro vídeo dele dizendo assim, na igreja católica, pode ser uma bem pequenininha, lá na colônia, o sacrário vai estar lá, manifestando a presença real de Jesus. A presença real de Jesus para ele é a imagem que está lá, uma imagem, não é a presença real de Jesus. Está entendendo, gente? Então, só para vocês entenderem. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para de uma vez por todas a gente ter esse esclarecimento. Missa e culto não é a mesma coisa. E não é só porque se repete a mesma coisa. Porque se você for olhar no culto cristão, nós temos uma liturgia que se repete também. Mas a questão não está na liturgia apenas, está no grande diferencial do que se está fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui, em primeiro lugar, eu estou aqui limitado, porque eu não posso ir, porque só o padre pode ir onde eu não posso. Ele está lá, ele é um sacerdote que está acima de mim. Então, só ele pode entrar onde eu não entro. Então, eu fico limitado na presença de Deus. Segundo lugar, né, a presença para ele é real por causa da idolatria que está lá, a imagem. E terceiro lugar, porque na missa se repete o sacrifício de Jesus, toda a missa sem derramar o sangue, mas estamos sacrificando Jesus, estamos matando Jesus de novo. É isso que está acontecendo cada missa. Irmã Marta, pois não? Melhorou aí, irmão? A ceia é feita em memória. Exato. Quer dizer, lembrando que Jesus morreu por nós. Exato. É só isso. Exatamente. Não é Então, só... faz em memória, né? Uhum. E não esse ritual que eles fazem. Exatamente. Né? Então, é para lembrar que Jesus morreu por nós, somente isso. Lembrar do que ele fez É. e que nós estamos diante dele por causa do que ele fez. Exatamente. Nós nunca esquecemos o que ele fez. Contemplamos pela fé o Calvário, mas jamais crucificamos ou sacrificamos Jesus de novo. Não precisa fazer aquele ritual Não. lá, né? Irmã Lisa? Diante da imagem, eles, sim, se prostram diante da imagem também, mas o que eles têm é um lugar separado, onde eles chamam de sacrário. Sim. E ali sim eles se prostram e acreditam que aquilo é real. Sim. Entendeu? Então eles adoram aquela hóstia que está ali, e eles fazem todo o ritual ali em torno daquela hóstia. Porque para Mesmo eles... quando o sacerdote não está na igreja. Porque aquilo ali para eles é o Cristo real, que para nós não passa de uma idolatria. E para a Bíblia não passa de idolatria também, né? É isso. Sacrifício que nós oferecemos, irmão, não é o sacrifício de Jesus que a gente oferece, porque ele já foi oferecido uma vez por todas. Hebreus 13, 15, 16, nosso versículo do textuário foi o verso 15, né? Assim, por meio de Jesus, ofereçamos o quê? Um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. O sacrifício em palavras e o sacrifício em atitudes que manifestem o nosso amor a Deus. Manifestamos o nosso amor a Deus através do nosso amor ao próximo, cuidando e também ajudando. É isso que precisamos fazer. Pois não, irmão? Pastor, Mateus 5,16, a palavra de Deus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Com a nossa vida de adoração, aqui a palavra do Senhor está dizendo que, de certo modo, até as outras pessoas que não adorariam a Deus, elas vão dar glórias a Deus por causa da nossa vida de adoração. Ou seja, o nosso louvor verdadeiro, a nossa verdadeira adoração, ela contagia outras pessoas a adorarem a Deus também. Mas o que é essa adoração? Através das vossas... A vida, nossas boas obras. Boas a obras, vida atitudes. Diária, sim, de cristão, né? Verdade.
textos base, irmãos, que eu gosto sempre de passar por eles, pelo menos para dar uma pinceladinha, nós já vimos bastante deles aqui, mas só lembrar aqui que nos versos 21 e 26 de João, capítulo 4, nós já fizemos a explanação do que é adoração em espírito e em verdade, mas é importante destacar que a mulher, antes de experimentar a alegria da verdadeira adoração, ela experimentou uma transformação interior. Então, só nos tornamos verdadeiros adoradores mediante a transformação e o novo nascimento. Sem novo nascimento, você não é adorador, você é um religioso. Então, por isso, a verdadeira adoração, ela brota de alguém que é transformado. A transformação vai produzir essa verdadeira adoração. Senão, você vai ser só um mero papagaio, repetindo coisas que os outros falam. João 20, 26 a 29 é o texto em que o Tomé toca do lado de Jesus, e Jesus vai nos ensinar que não precisamos ver para ter apoio à nossa fé, seja imagem, seja sacrário, seja o que for, né? Até porque a fé é a certeza do que não se vê. O verdadeiro adorador entende que Deus é espírito. Note ali, irmãos, que o espírito que eu coloco ali, com E minúsculo, que está falando de que ele é imaterial, espírito, alguma coisa que não apalpa, que não toca, imaterial, não é matéria, tá? Não está falando do Espírito Santo. Não há nenhuma figura que o possa representar. Mesmo Jesus tendo assumido o corpo humano, não nos dá margem para fazermos imagens dele para adoração, tá? Lucas 22, 14 a 16, aqui eu creio que Jesus mostra o valor também da tradição, porque a Páscoa era a tradição judaica, e Jesus disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Ele tinha prazer de lembrar aquilo que era o fato maior na história do povo judeu, a libertação do povo do Egito. A Páscoa para o judeu é a libertação do povo de Israel do Egito. A Páscoa, palavra pessá do hebraico, que quer dizer a passagem do anjo da morte. Eles foram libertos. Agora, a Páscoa cristã para nós tem um outro significado. A nossa Páscoa é a nossa libertação das trevas, das garras de Satanás, da morte, do pecado. É a nossa vitória. Nós celebramos a Páscoa todos os meses ao participarmos da ceia do Senhor. A nossa ceia é a nossa Páscoa, onde nós celebramos mensalmente aqui a nossa grande bênção de vitória e libertação. Então, meus queridos, é importante relembrar, Jesus está mostrando isso, né, porque tem algo de didático no nosso culto também. Por isso repetimos coisas, porque isso tem a sua pedagogia. O pastor Lima, inclusive, coloca aí na nossa lição. Bom, em 5 minutos, 10 minutos eu vou terminar a lição. Vamos lá, irmão. O pastor falou que Jesus falou que desejava muito comer essa Páscoa. Mas não é porque, o senhor acabou de explicar que porque ela traria um significado diferente agora? Também. Não seria isso? Também. Isso que ele falou? Também por quê? Porque ele sim queria participar, ele sempre participou da Páscoa com seus discípulos. E essa seria a última dele com seus discípulos. A última Páscoa, o último momento que lembraria aquele grande livramento do povo judeu. Mas também porque ele estabeleceria a nova aliança, que seria marcada com o seu sangue, com o seu corpo que seria entregue, né? Com certeza por isso também. Mas ele estava desejoso de participar daquele último momento de refeição com seus discípulos. Não há, ponto 1 aí, irmãos, a nossa lição, né? Não há lugar específico para a verdadeira adoração. Na antiga aliança havia o tabernáculo e depois o templo. Mas havia 2 razões básicas para se ter um lugar específico. Você poderia responder quais são essas 2 razões básicas para que houvesse um lugar específico, Mariana? Por que havia um tabernáculo? Por que havia o templo? Quais são as 2 razões específicas para isso? Para estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, aonde se reúne para adorar a Deus. Será isso? Será isso? Porque
antes de Jesus, a primeira aliança, você tinha essa maneira de adorar a Deus. Eu acho que antes tinha que fazer o sacrifício, tinha que ter um lugar para sacrificar. E agora não, você tendo Jesus, você pode ir em qualquer lugar, é isso que eu acho. Se você aceitou Jesus, o Espírito de Deus vem morar em você. Então você pode fazer em qualquer lugar, não precisa ter um lugar específico. É isso aí, irmã Marta. As duas razões para que houvesse um lugar específico é porque a principal, os sacrifícios. Já pensou se cada um fizesse seu próprio sacrifício? Não ia dar certo, né? Porque já havia muita confusão. Então o Senhor estabelece um local único para sacrifício. Havia só um lugar para sacrifício, e era lá, ou no tabernáculo, ou no templo. Em segundo lugar, para a unidade do povo na adoração. Eram essas duas razões que fazia com que o povo tivesse um lugar central. Primeiro, porque tinha que ter um lugar de sacrifício. Para sacrificar animais. Era para sacrificar animais mesmo, né? Tanto é que quem vinha de longe não trazia os seus animais, porque era muito longe. Comprava lá em Jerusalém para sacrificar no templo. Por isso que tinha lá os vendedores, os mercadores. Em tese, era para facilitar a vida do peregrino. Mas depois se transformou num grande negócio, né? Em tese era para ajudar quem vinha de longe, chega lá, comprava o seu animal e sacrificava. Mas depois virou um verdadeiro comércio. Mas por essas duas razões havia esse lugar central. Agora, na verdade, na nova aliança não há mais necessidade de sacrifícios como nós vimos. Então não precisamos de um sumo sacerdote como nosso mediador. Temos Cristo Jesus como nosso mediador e cada crente é um sacerdote. Também na nova aliança, cada crente nascido de novo se torna templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Na nova aliança, cada crente nascido de novo é sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo e diário, diariamente você oferece o teu corpo para adoração ao Senhor, através do teu testemunho de vida, através das suas atitudes e das suas obras. Você tem desfrutado desse privilégio de adorar a Deus em todo o tempo, meu querido? Você tem consciência de que é o templo e o sacrifício ao mesmo tempo? Precisa ter consciência disso constantemente. Ponto 2, a verdadeira adoração é mais que uma cerimônia religiosa. Então no culto no templo, com sua liturgia, não tem valor, irmão? Tem, exatamente, tem um grande valor, mas não como um ato expiatório, como na missa, mas sim como lugar de comunhão e adoração comunitária. E mais, como eu disse, cada aspecto da liturgia tem um valor pedagógico, mas acima de tudo é na comunhão. Somos corpo, né? Como nos foi apresentado semana passada, somos um corpo, é na comunhão que nós crescemos, e é importante por causa disso, não por causa que tem que ser só aqui, pelo contrário, aqui é uma partezinha onde você aprende para, em outro lugar, expressar a adoração ao Senhor, tá? O fato de que aqui no culto, nós somos instruídos em como viver em permanente culto, através do nosso viver comprometido com a palavra de Deus. Aqui eu aprendo a cultuar a Deus em outros ambientes. Aqui eu sou instruído pela palavra, como me comportar, como agir, como viver, e isto é prestar culto a Deus em outros lugares onde eu estou. Tá? Você aprende a ser marido, a ser esposa, a ser filho, a ser pai. Você aprende, né, a obediência ao Senhor. Você aprende a respeito da sua palavra. A verdadeira adoração, na verdade, é mais do que uma cerimônia religiosa. Por quê? Porque, na verdade, gente, nós não estamos presos a cerimônias, mas há sim também o valor da comunidade. O valor do culto da comunidade é o fortalecimento da fé. Nos reunimos com pessoas que têm os mesmos anseios, as mesmas fraquezas, que estão buscando melhorar e crescer a cada dia. Também nos reunimos não para assistir o serviço religioso, mas para participarmos dele. Esse é o grande diferencial. Você não vem para assistir, você vem para
participar da adoração e do culto ao Senhor também. Você entende que o culto em comunidade é mais do que uma cerimônia religiosa? Sim ou não? Sim ou não? Então não transforme o culto numa cerimônia religiosa, tá bom, irmão? Você entende que é o momento de você pessoalmente oferecer o seu sacrifício a Deus? Que você precisa trazer algo para oferecer ao Senhor? O seu culto, a sua adoração, o seu momento, o seu tempo, tudo isso você está oferecendo para Ele. O verdadeiro adorador precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor, como nós vimos no caso da mulher, né, samaritana. Ela foi transformada e ela compreendeu o que significa adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Todo adorador sem um novo nascimento, sem experiência de transformação, não passa apenas de religioso. Encontramos muitas pessoas que ainda não foram transformadas em verdadeiros adoradores. Adoração sem genuína transformação não passa de religiosidade que não satisfaz a alma. E a verdadeira adoração, gente, não está presa à visão física, mas é uma experiência de fé. Você não precisa ver para poder adorar a Deus. É uma experiência de fé. Andamos por fé e não pelo que vemos. A fé genuína não precisa de amuletos, de objetos, ritos ou frases de efeito para estimulá-la. Tá? É importante. Ao ressuscitarmos com Cristo, nascemos de novo e recebemos uma cidadania celestial. Portanto, pertencemos a um reino celestial e temos acesso a esse reino. Os valores do reino precisam estar firmados na nossa mente e no nosso coração. Concluindo, será que como crentes da nova aliança, já conseguimos nos livrar de toda e qualquer tradição puramente humana, de dogmas, doutrinas religiosas que não têm apoio expresso na palavra de Deus, meu querido irmão? Prestemos ao Senhor uma adoração verdadeira, como verdadeiros adoradores, que não dependemos do quê? De um lugar específico, nem que sejam apegados a qualquer cerimônia, mas que expressem uma adoração que brota do coração, motivada por uma fé genuína. O verdadeiro adorador, ele possui essas duas marcas: é nascido de novo e a sua adoração é movida pela fé. A adoração nesse ambiente tem um grande valor, mas não está restrita a esse lugar. Como adoradores, nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício santo e vivo todos os dias. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Rápido.